Solte. Boa tarde, Razan, PVC, a quem nos acompanha no de primeira. Não, estava gostando do papo, dos trocadilhos do PVC. Ele meteu uma aqui outro dia que você estava de folga, Razan. Ele falou que ele é primo do Cano. Ah, é? Parente do Cano, algo assim. Foi muito boa essa, hein, velho? Eu falei pro Cano. O Cano é um cara educado e riu. O Cano realmente é muito educado. Grande figura. Aquele dia do evento lá do Paramount Plus, o PVC, não conhecia pessoalmente. Cara, que sujeito simples, né? Assim, poderia ser aquela marra, porque o cara simplesmente é o maior goleador do mundo hoje, tá? Do lado do Haaland, 23 gols cada um. Cara, uma simplicidade, uma tranquilidade para conversar com as pessoas, né, PVC? Eu falei para ele, Cano, você sabe que eu falo que você é meu primo, né? Porque você é Cano e eu sou PVC. E ele riu. Bom demais. Essa é boa, essa é boa. Mas essa você tem que reconhecer. Ô, Razão, tem uma pegadinha então pro PVC. Ele perguntou pro Marinho, né? O Corinthians sempre sondou o Vojvoda. Qual o único corintiano que conseguiria tirar o Vojvoda do Fortaleza, o PVC? Não sei. O Neto, Vojvoda. O Neto. Foi horrível, desculpa. Meu Deus do céu, eu falei que eles se empolgam, vocês dão. Quer dizer, na verdade é eu que dei corda, dessa vez a culpa é minha. Olha, Samir Carvalho, estava tendo entrevista do Luxemburgo agora há pouco, né, no Corinthians. Isso, e a gente vai tratar exatamente sobre ele, que está nesse momento de reconstrução, depois da derrota para o Del Valle, um momento complicado do Timão. E ele está querendo segurar do joia da base, segurar garoto do time da base do Corinthians nesse time titular. Como é que é essa história? Conta pra gente. As coisas vão desenrolando, né? O quebra-cabeça vai, né, enfim, vai se encaixando. Ontem a gente conversava sobre isso, né? Até o PVC falava dos jovens que poderiam entrar no meio campo, já tem informações sobre isso, de quem pode entrar ali na volância, muita coisa vai sendo esclarecida com as apurações, né? Hoje eu trago na coluna que o Vanderlei bateu de frente com a diretoria em relação ao Pedro. A gente fala aqui no de primeira já para o nosso público, né? Há muito tempo que o Pedro é o melhor jogador da base do Corinthians, é o melhor entre todos os jogadores aí que o Corinthians preparou nos últimos anos. E o Vanderlei sabe disso. O Vanderlei está fora, não estava trabalhando, mas tem informações, chegou no clube, recebeu informações, enfim. E já está de olho no Pedro nos treinamentos, inclusive já colocou o menino para jogar. E bateu de frente com a diretoria, por quê? Porque o Pedro, na verdade, já está passagem comprada, tudo certo. Aliás, o Corinthians está até tratando isso com a CBF agora, porque o Pedro já havia sido liberado pela diretoria do Corinthians para disputar o Mundial Sub-20, que acontece na Argentina, começa agora em maio. E o Vanderlei, sabendo da qualidade do Pedro, chegou e falou, não, esse eu não vou liberar. E aí a diretoria teve que se virar nos 30, conversar com a CBF, né, para não liberar mais o jogador. É uma questão que está sendo discutida com a CBF, né? Acredita-se que o Corinthians vai conseguir, mas foi uma decisão, posso garantir para vocês que foi uma decisão exclusiva de Vanderlei Luxemburgo, porque a ideia da diretoria era liberar o Pedro para o Mundial Sub-20 como uma espécie de vitrine, como fez o Santos com o Marcos Leonardo. O Santos liberou, né? O Santos tem tido dificuldades no Campeonato Brasileiro, né? Tem flertado aí com rebaixamento nos últimos anos, mas o Santos mesmo assim quis liberar o Marcos Leonardo para disputar o Mundial, pensando no quê? Numa vitrine. E os dirigentes pensam, né? Muito igual, né? Então, a diretoria do Corinthians também queria que o Pedro fosse, porque eles visam, né? Já é uma coisa que inclusive eu já trouxe aqui também para a gente no de primeira. A diretoria vê no Pedro e sonha com sendo ele a maior venda da história do clube. Então é uma coisa que a diretoria trabalha nesse sentido. Aí chega o Luxemburgo e bate de frente e fala, não, o Pedro, né, vocês não vão, eu quero que fique, que não libere, porque o Luxemburgo já tem planos para ele até como titular, viu, Razão? Então uma das primeiras marcas desse Marinho, Luxemburgo nessa passagem que começa, PVC. Samir, eu não é uma coisa absolutamente certeira, não. Mas dessa questão de subirem garotos, testar o que vai acontecer com o Matheus Araújo, com o Pedro, com o Caetano, com o Murilo, um jogador que é bom a gente prestar atenção no que vai acontecer com ele é o Paulinho. Quanto ele vai ser utilizado, quanto não vai ser utilizado.
Tem um detalhe para a gente prestar atenção, que é os últimos 5 técnicos do Corinthians. Vitor Pereira ainda teve o Paulinho machucado, né? Mas participou com ele um pedaço. Depois disso, Fernando Lázaro, Cuca, Danilo, Luxemburgo. Todos escalaram o Paulinho como atacante, porque o Paulinho não tem mais caixa, força para jogar como volante, mas também não tem característica para jogar como atacante. E é muito provável, eu não estou dizendo que vai acontecer com certeza, mas é uma coisa para a gente observar nos próximos jogos. Quanto e como o Vanderlei vai usar o Paulinho, para saber o que vai acontecer com o Paulinho, inclusive em relação à situação dele como jogador do Corinthians, de contrato. Claro, o Vanderlei escalou o Paulinho na terça-feira na estreia dele, mas é importante entender, porque o Paulinho não é centroavante, o Paulinho não é atacante. E o Vanderlei vai tentar encontrar atacantes para jogar no Corinthians. É verdade. E o Yuri Alberto é uma questão que o Vanderlei teve uma conversa com ele, né? Já está sendo, inclusive, discutida aí a saída do Yuri Alberto do time, mas em cima muito do que eu falei ontem, viu, Razão PVC e a quem nos acompanha. A ideia não é que ele barre o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto fique afastado, que não jogue mais. A ideia é naquilo de recuperar os medalhões. Ele quer poupar o Yuri Alberto para tê-lo 100% e renovado para as decisões que o Corinthians vai ter em maio, né? Que são grandes decisões. Libertadores da América, Copa do Brasil, enfim, tem um brasileiro também. Então, houve realmente uma conversa, né, em relação ao Yuri Alberto, em relação ao Paulinho, que o PVC falou, concordo 100%. O Paulinho já... A gente sabe que o futebol chinês, né, tem aquela frase do Renato Augusto, que o Hernandes acabou soltando quando ele chega no futebol chinês. Você vai jogar uma coisa aqui que parece futebol, mas não é. Mas depois você se acostuma. O Renato Augusto fala pro Hernandes. Então o Paulinho já estava no futebol chinês jogando uma pelada lá há muito tempo. E muitas vezes parece, quando ele entra no Corinthians, que realmente ele não tem posição. Ele quer ir lá para frente, fazer gol. Enfim, hoje você não sabe mais qual é a posição do Paulinho. Então o que o Vanderlei está fazendo? Matheus Araújo pinta como aquele volante, viu, PVC, que a gente discutia ontem, porque o Rony não tem essa qualidade, o Vanderlei já viu, o Duqueiroz também não tem e está indo embora, e aí o Vanderlei pensa em usar o Matheus Araújo ali como um segundo volante, que acerta muito, porque o Matheus Araújo pode ser um meia comum, mas pode ser um volante diferenciado, porque na base ele também desarmava muito bem, ele sabe desarmar, sabe sair jogando, e pode ser um dos grandes acertos do Lucha aí, talvez, se realmente, né, isso acontecer e o Matheus Araújo emplacar como titular. Então pode ser já contra o Fortaleza, o Razão, pode ser que já tenhamos aí algumas mudanças significativas. O Pedro como titular e o Matheus Araújo, mas sem aquela coisa de sair barrando os medalhões e 5, 6, até 4 medalhões. Eu creio que isso não vai acontecer. Mas o Luxemburgo já está trabalhando, principalmente naqueles medalhões que não tem mais condição, né, de vestirem a camisa do Corinthians. Esses vão perder espaço mesmo. E é uma situação que o Samir já vem falando, e a gente também enxerga nas redes sociais de parte de torcedores do Corinthians desse desejo de renovar um pouco mais nesse time, principalmente o time titular. Claro, no elenco você tem uma questão financeira que precisa ser ajustada se você for fazer decisão de contrato ou até negociação, depende de interessados, mas no time titular você controla. É uma questão técnica e você pode fazer as escolhas para definir quem dos medalhões vai continuar ou não. É por aí, né, Samir? Tá do jeito que o Vanderlei gosta, para a gente que conhece a carreira dele. Qualquer decisão que ele tomar, se ele barrar qualquer medalhão, a torcida vai aprovar. Pode ser até o Yuri Alberto, que foi algo assim que, de todos os medalhões, tem gente que poderia ser barrado na frente do Yuri Alberto, né? O Juliano não joga bola há muito tempo, o Fábio Santos, o Gil, enfim. Então, assim, qualquer decisão que ele tomar em relação aos medalhões, ele vai ter o apoio da torcida. Aliás, tá? Ontem foi divulgado, né, por 6 torcidas uniformizadas, o grande protesto que vai ocorrer às 10 horas da manhã no CT Joaquim Grava neste sábado. O Vanderlei fez um apelo na coletiva